Muito boa tarde, um grande abraço. Chegando na sua tela as emoções do futebol na Globo com o Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, imagens da Ilha do Retiro, a Casa do Esporte. E a partir de agora você é nosso convidado, você é a nossa convidada para curtir as emoções de Sport Clube do Recife e Corinthians. As duas equipes em momentos opostos no campeonato, o Sport na lanterna, vivendo um momento muito difícil, há 4 jogos sem vencer, mas o torcedor não abandona o Leão. Veja aí, a Ilha do Retiro tem uma das melhores taxas de ocupação do futebol brasileiro. O torcedor do Corinthians esgotou os ingressos para os visitantes, casa cheia, expectativa de público acima dos 20 mil torcedores. Estou aqui com a Aline Calandrini e com o Caio Ribeiro, que vão comentar o jogo. Já já eles falam bastante sobre a partida, mas agora nós vamos lá para a Ilha do Retiro com as informações dos nossos repórteres, começando com o time mandante. O Juan Torres acompanha o Sport e tem os destaques para a gente. Tudo bem, Juan? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, EV, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A primeira coisa que eu queria destacar é que hoje o Sport estreia um novo uniforme, esse aqui que eu estou trazendo, um uniforme em homenagem à cidade e à bandeira do Recife, é cheio de referências à bandeira da capital pernambucana. Então o Sport estreia hoje esse uniforme e espera, claro, que dê sorte, porque o Sport não vence na Ilha do Retiro há mais de 6 meses. A última vez foi no Campeonato Pernambucano, no dia 8 de março, e hoje o técnico Daniel Paulista fez várias mudanças na equipe. Lucas Lima está fora pelo 3º cartão amarelo, tem a estreia do lateral esquerdo Luan Cândido, novidade também na lateral direita o Aderlan, e ele falou do aspecto psicológico. Nesse tempo todo que o Sport não consegue uma vitória em casa, o Sport tem apenas uma vitória no campeonato. A gente confere agora o que falou o técnico rubro-negro. É claro que esse aspecto psicológico de não ter vencido dentro de casa, não só no Brasileiro, mas há muito tempo, isso impacta na questão da equipe. E assim, a vitória atingida aqui, se Deus quiser hoje possamos fazer isso, ela vai trazer um alívio, vamos dizer assim, para que a equipe possa trabalhar com mais tranquilidade, principalmente no seu dia a dia. E tenho certeza que também dentro dos jogos atuar com um pouco mais de desenvoltura, buscando outras vitórias que poderão vir pela frente. Somando todas as competições, são 13 jogos sem vitória em casa para o Sport. É o maior jejum da história de 120 anos do clube. Ele quer quebrar esse jejum hoje diante do Timão. Mas o Corinthians tem outros planos, vem embalado com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, semifinalista de Copa do Brasil e sonhando com bons dias também no Campeonato Brasileiro. Léo Lepre, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, EV? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente isso, o Corinthians quer manter esse bom caminho no Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro já são 3 jogos de invencibilidade, 2 vitórias e 1 empate. E hoje conta com um retorno importantíssimo. Yuri Alberto começa jogando, ele que é o artilheiro do time na temporada, volta à titularidade depois de 41 dias. Lembrando que o Yuri, apesar desses bons números, né, artilheiro do Corinthians no ano, está numa seca de gols aí, já faz 4 meses que ele não grita o gol. O último foi contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Corinthians que mantém aquele esquema com 3 zagueiros, 5 homens no meio de campo e essa dupla de ataque, Yuri Alberto e Vitinho, EV. Valeu, Léo, muito obrigado. Vamos ouvir então o que disse o Dorival Júnior um pouco antes do jogo, na chegada do Corinthians lá à Ilha do Retiro. Vamos ver. É estranho até a pontuação que a equipe se encontra nesse momento, por aquilo que realizou ao longo dessas últimas apresentações. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Tentamos nos preparar muito para um jogo de tamanha importância e por tudo aquilo que representará para a nossa sequência um resultado aqui dentro. O Dorival falando sobre a equipe do Sport, Caio Ribeiro, que já teve algumas boas atuações ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro, mas isso não se refletiu em resultados. O time tem apenas uma vitória no campeonato e está na zona de rebaixamento, uma situação muito complicada. Boa tarde. Boa tarde, EV, Aline, todos de casa. É um esporte que deixou alguns resultados escaparem jogando ao lado do seu torcedor depois de fazer boas partidas. Os melhores resultados e as reações, né, vitória contra o Grêmio, empate contra o Bragantino, foram fora de casa. Mas tem essa torcida apaixonada e a necessidade de pontuar, não só de mostrar um bom rendimento, mas de vencer jogos para subir na tabela e deixar essa zona do rebaixamento. E do outro lado, uma equipe do Corinthians que talvez tenha encontrado um outro jeito de jogar, agora com 3 zagueiros, o Angelério entrando no time e ficando otimista para a sequência da temporada, mesmo com desfalques importantes hoje, Calan. Boa tarde. É isso, boa tarde, EV, Caio, todo mundo que acompanha o jogo com a gente. É isso, o Dorival achou alternativas, né? Depois dessa Copa do Brasil, deu um ânimo diferente. Não foi fácil, por algumas ausências por lesão, especialmente de jogadores que são melhores tecnicamente, mas o Dorival conseguiu achar alternativa, alterando até seu sistema de jogo. Às vezes ele joga aquele famoso losango, às vezes ele alterna como ele está no jogo de hoje com linha de 3, enfim, é um bom momento de fato do Corinthians.
Pois é, o Corinthians sem alguns jogadores importantes, mas com outros retornos importantes também, Breno Bidon, Ranieri, José Martínez, enfim. Falando de jogadores que podem fazer a diferença daqui a pouco a favor do Sport e do Corinthians, no Sport nós temos destaque para o Derek Lacerda. Ele que chegou não faz muito tempo, né? Veio emprestado do Cuiabá, Caio, mas tem 3 gols em 8 jogos, chegando, já é um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro. E resolveu uma carência que era a camisa 9 do Sport, né? Ele não é aquele centroavante trombador, aquele cara que só sabe jogar dentro da área. Ele é um artilheiro, mas ele tem essa mobilidade, cai pelos lados do campo, volta também para se aproximar dos meias. É uma das boas contratações da equipe do Sport, que não adianta mais só jogar bem, precisa pontuar, precisa ganhar jogos, precisa deixar essa zona do rebaixamento. Vai precisar muito do seu centroavante numa noite inspirada hoje. Sport no seu ano de maior investimento, foram 60 milhões de reais no começo da temporada, mais 13 milhões de reais no meio do ano para tentar fazer um ajuste, já que as coisas não começaram bem depois do campeonato estadual conquistado, o tricampeonato pernambucano consecutivo. E do lado do Corinthians, Calão, o Yuri Alberto, já destacado inclusive pelo Léo Lepre, que hoje volta a ser titular aí depois de praticamente 6 semanas. Uma recuperação surpreendente da cirurgia de hernia inguinal. Tinha gente que falava em 3, 4 meses fora, ele ficou só 4 semanas afastado e está tentando hoje quebrar um jejum que veio desde 21 de maio. Isso aí é muito porque o jogador se cuida, né? Importante na recuperação, é um ano onde o Yuri acabou se lesionando algumas vezes, por isso, né, essa quebra de sequência, mas obviamente que o torcedor vê o retorno dele com otimismo, até tem que ter. É o artilheiro, é um cara decisivo, é um cara importante. Quando ele entrar novamente nesse ritmo de jogo, naturalmente os gols deles irão sair. O Yuri Alberto voltando hoje para a equipe do Corinthians. Tanto o Corinthians quanto o Sport olham com muito carinho para suas categorias de base, né? Os famosos crias do terrão. Hoje nós temos o Breno Bidon à disposição no Corinthians, tem o Dieguinho no banco de reservas. O Sport tem o Zé Lucas, que tem muita gente de olho nesse garoto de 17 anos. E a nossa enquete para você participar no Torcida GE tem a ver com isso. A gente quer saber se você acha que o seu time aproveita bem as categorias de base. Sim, não, ou poderia ser melhor. Pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aparecendo na tela, ou vá lá no ge.globo e deixa o seu voto. Você aprova, você gosta da maneira como o seu time aproveita as categorias de base? Sim, não, ou poderia ser melhor. É a enquete do Torcida GE no ar para você no ge.globo, ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no vídeo. O confronto mais importante da história entre Corinthians e Sport foi a final da Copa do Brasil de 2008, em que o Sport conquistou o título numa reviravolta espetacular lá na Ilha do Retiro. E um dos personagens importantes dessa história está com o nosso Juan Torres lá no gramado da ilha. Fala, Juan. Estou aqui a ver com um cara que falou com Deus antes do jogo contra o Corinthians e Deus disse que o Sport ia ser campeão da Copa do Brasil. Carlinhos Bala, esse jogo aqui, Sport Corinthians na Ilha do Retiro, tu traz boas lembranças, não? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Aline, PV. Aline, quem? PV. PV, ó, é um prazer sempre estar com vocês, né? E quando chega esse jogo Corinthians Sport, só vem a lembrança de 2008, né? Daquela barra do lado de lá que a gente domina no peito e faz o gol. E você disse que ainda tinha falado com Deus, né? E ainda disse que era o gol do título. O gol de Nilton. O gol de Nilton era o gol do título. Então foi 2 coisas que a gente profetizou que deu certo. E aí só um furo de reportagem, PV. Pouca gente sabe, eu soube hoje. Me diz qual é teu time de infância, Carlinhos Bala. Corinthians. Por que isso surgiu? Porque na época era antena parabólica que passava para cá e aí a gente não tinha condições de assistir em canal fechado. E aí eu peguei aquela época do meu amigo, eu mando já um beijo para ele, Marcelinho Carioca, que por certeza ele está assistindo, sou fã dele, peguei Vampeta, o próprio Ricardinho. Então naquela época eu ajuntei um dinheiro, né? Meu pai me dava por semana R$5 e eu tinha que ajudar dinheiro para comprar um calção do Corinthians. Então, não quer dizer que eu torci pro Corinthians, mas eu não deixei de fazer gol nele aqui. Então, minha paixão com ele é quando ele joga com os times fora. Aqui eu vou torcer pro Sport. Hoje, rapidinho, hoje é Sport e Corinthians, vai torcer. 2-0 pro Sport. Beleza, isso aqui é José Carlos da Silva, um dos maiores personagens do futebol de Pernambuco, EV. Valeu, Juan, valeu, Carlinhos Bala. É isso, o profissionalismo tem que fazer parte, né, Caio? Sempre, sempre. E assim, tão bom quanto os gols que ele fez e o título que ele presenteou à torcida do Sport foi aquela declaração no primeiro jogo. Eu lembro que aquele gol, acho que se não me engano, do 3-1, ele falou, esse é o gol do título, em casa vai ser diferente, e acabou se concretizando a profecia com o título do... Era uma época que o gol fora de casa valia, né? Então o Sport venceu na volta por 2-0 e pelo gol marcado em São Paulo, ficou com o título. Essa regra deixou de valer na Copa do Brasil em 2018. Você está vendo aqui o totem de resultados do Campeonato Brasileiro. Tem uma partida em andamento. E olha o Mirassol aí. Não fala... Segue ignorando o Mirassol para você ver o que acontece. Mirassol está fazendo 2-0 no Juventude. Nós vamos conferir os gols. Reinaldo,
que está no Cartola de 95% dos cartoleiros. King Naldo está no meu Cartola. 8º gol dele no Campeonato Brasileiro. 1-0 para o Mirassol. E depois o Christian fazendo o segundo gol. Esse é o placar do primeiro tempo. 2 para o Mirassol, 0 para o Juventude. Agora nós vamos ao vivo lá ao José Maria de Campos Maia, o popular Maião, porque o jogo está rolando aqui, ó, no segundo tempo. O Mirassol vencendo por 2-0. Mirassol, como a gente vai ver na classificação aí, no G4 do Campeonato Brasileiro. Estamos no segundo tempo, a partida tem transmissão ao vivo do Premier, são 13 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma olhada então na classificação atualizada, já contabilizando os 3 pontos dessa vitória parcial do Mirassol em cima do Juventude. O Flamengo com 50 pontos, um à frente do Palmeiras. O Flamengo hoje vai jogar, mas vai ficar com um jogo a mais do que o Verdão. Antes da bola rolar lá no Maracanã, os dois com o mesmo número de jogos e o Flamengo um ponto à frente. Cruzeiro 47, Mirassol saltando para 42, Botafogo 39, Bahia 37. Depois o São Paulo com 35. O São Paulo pode ultrapassar o Bahia se vencer o Clássico Sansão logo mais. Fluminense e Bragantino 31, Corinthians 29, Ceará 28, Internacional 27, o Atlético Mineiro e o Grêmio 25, o Vasco e o Santos 23 e na zona do rebaixamento Vitória 22, Juventude com 21, o Fortaleza com 18 e o Sport com apenas 11 pontos ganhos. A gente vai dar uma passada agora pelos outros jogos da rodada, porque temos 2 clássicos, né, rolando a partir das 5h30. Nós vamos acompanhar, à medida que os gols forem acontecendo, a gente mostra para você. Vamos primeiro para o Maracanã, que temos um Flamengo e Vasco. Veja aqui imagens bonitas do Maracanã. Flamengo há 10 jogos invicto, é o líder, um ponto à frente do Palmeiras, né? Palmeiras que venceu o Fortaleza na rodada, contra um Vasco animado por estar na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas que vem de empate com o Ceará no Campeonato Brasileiro. Calan? É um Vasco instável, né? Sobretudo defensivamente. O Diniz precisa equilibrar melhor a equipe. Um Flamengo que tem um elenco muito recheado, tem uma decisão no meio da semana, é claro, mas tem jogadores que conseguem jogar e manter o mesmo nível, né, dos titulares. E no Beira-Rio, minha joia batizou o Grenal 448, o Grenal da agonia. Não tá fácil para ninguém, nem para o Grêmio, nem para o Internacional. A gente vê aí, né, a minutos do jogo começar, o estádio esvaziado. Quem imaginaria isso num Grenal? Pouco público. O Inter vem de ser goleado pelo Palmeiras. Na semana teve invasão ao CT do Parque Gigante. O Grêmio perdeu do Mirassol. Abriu a rodada só 3 pontos acima do Z4. Aqui o Vitória acabou sendo derrotado, mas tá um momento difícil para os 2 treinadores. Quem perder hoje dificilmente mantém o emprego, Caio. Eu acredito que quem perder, dependendo do tamanho, a forma que aconteça essa derrota, dificilmente continue no cargo. O Inter, para mim, é uma das grandes decepções do campeonato, pelo poder e o que tem esse time. Ganhou o Campeonato Gaúcho, interrompeu um jejum, né, uma sequência de títulos do Grêmio, e eu imaginei que estaria brigando, no mínimo, por zona de Libertadores. Não é essa a realidade. O Grêmio vem mal desde o começo, agora fortaleceu o time, chegaram jogadores de qualidade, o Arthur, que não sei se estreia hoje, mas vai dar um outro peso para esse meio de campo. Mas as equipes gaúchas nessa temporada estão muito distantes do que é a tradição das 2 equipes. Aí os times vindo pro gramado na Ilha do Retiro, como já informou o Juan Torres. O Sport com um uniforme especial, estreando hoje o seu 3º uniforme lançado nessa semana. Azul para homenagear aí as cores da bandeira do Recife. Recife que é conhecida como a Veneza brasileira. Detalhes na barra da camisa, com o bordão, com o brasão de Recife estilizado, o ano da fundação, 1537 em dourado. Temos detalhes na gola também. Um lindo uniforme do Sport sendo estreado nesta tarde na Ilha do Retiro. O Sport buscando a sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Somando todas as competições, não vence como mandante há 13 jogos. E o Corinthians, apesar dos desfalques, tentando manter o embalo. Vem de vencer o Fluminense no último fim de semana. Está ali com 29 pontos, nesse momento na 10ª posição. E no Nacional Brasileiro?
Hino nacional brasileiro na Ilha do Retiro, um pouco antes da bola rolar para Sport Corinthians. Vamos confirmar as escalações. A Globo apresenta os astros do espetáculo para você. Começando com o Sport no 4-4-2, o goleiro Gabriel, número 1. A linha de defesa tem Aderlan, 13, Rafael Thierry, 15, Ramon Menezes, 40 e Luan Cândido, número 36. No meio campo, os volantes Rivera, 14, Zé Lucas, 58, os meias Mateuzinho, 17 e Johan, número 19. Mais à frente, Derek Lacerda, 18, Léo Pereira, camisa número 38. Aqui no campinho de jogo distribuído, o time do Daniel Paulista, que tem os jogadores à direita do vídeo à disposição no banco de reservas. Agora o Corinthians, do Dorival Júnior, escalado num 3-5-2 com Hugo Souza. Camisa número 1, a linha de defesa, 3 zagueiros, André Ramalho, 5, Gustavo Henrique, 13 e o Angileri, fazendo ali o terceiro zagueiro, 26. Uma linha de 5 no meio campo com o Mateuzinho na direita, 2, o Matheus Bidu na esquerda, 21. Completando o Breno Bidon, 27, Martínez, 70 e o Maicon, capitão, número 7. Dupla de ataque formada por Vitinho, 29 e Yuri Alberto, número 9. 3-5-2 a formação do Timão. Assim distribuído no campo de jogo, o time do Dorival Júnior, com os atletas à direita do vídeo, à disposição no banco de reservas. Equipe de arbitragem, escalada pela CBF, para o duelo entre Sport e Corinthians. Sávio Pereira Sampaio apita o jogo, com o Vitor Hugo Imazu dos Santos e a Leila Nayara Moreira nas bandeiras. O Fábio Augusto Santos Sá é o quarto árbitro e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro está na arbitragem de vídeo. Quase tudo pronto para o início do jogo. Partida muito importante para as duas equipes. Aí está o Hugo Souza, no último momento ali, pedindo proteção, demonstrando a sua fé antes do início do jogo. O Corinthians que não vence na Ilha do Retiro desde 2016. São 4 jogos de lá para cá, com 2 vitórias do Sport e 2 empates. Derek Lacerda, grande destaque do Sport, chegou chegando, emprestado pelo Cuiabá. Já fez 3 gols em 8 rodadas. Ele trocando uma ideia ali com o Mateuzinho. Muito calor no Recife. E o público lotando as dependências da Ilha do Retiro. Mesmo com o Sport na lanterna do campeonato e sendo o pior mandante da Série A, são 5 pontos em 10 jogos em casa. O torcedor do Leão segue abraçando a equipe. Uma média de quase 17 mil torcedores por jogo. Perto de 70% de ocupação da Ilha do Retiro nas partidas do Sport. Nessa semana, inclusive, houve algumas intervenções no estádio. O Sport conseguiu um novo laudo que aumentou um pouquinho a capacidade para pouco mais de 27 mil pessoas. E existe um plano de fazer um investimento de 5 milhões de reais para que a ilha volte a ter a sua capacidade máxima de quase 33 mil lugares. 17 horas 27 minutos. O pessoal subiu um pouquinho antes. Vou ter que enrolar uns 2, 3 minutinhos aí até a gente chegar